Aprender uma lição sem dor não tem significado. Isso porque as pessoas não conseguem obter nada sem sacrificar alguma coisa. Mas, quando elas superam as dificuldades e conseguem o que querem, as pessoas conquistam um coração forte que não perde pra nada. Um coração forte como o aço. Se você pudesse trazer de volta alguém que ama, mesmo sabendo que o preço seria alto, você pagaria? Essa pergunta não pertence apenas ao universo de Fullmetal Alchemist. Ela pertence à história humana. Porque desde sempre nós tentamos negociar com a perda. Edward e Alphonse cresceram acreditando em uma regra simples. Para obter algo, é preciso oferecer algo de igual valor. Uma troca equivalente. Uma lógica quase reconfortante. A ideia de que o mundo funciona como uma balança justa. Mas o problema é que a vida nunca prometeu justiça. O filósofo Friedrich Nietzsche escreveu em A Gaia Ciência: quem luta com os monstros deve cuidar para não se tornar um. Edward lutou contra a morte, mas a morte não é um inimigo comum. Ela não negocia. Quando Edward e Alphonse tentaram trazer a mãe de volta, e bom, não deu muito certo, não estavam desafiando a natureza por arrogância. Eles estavam tentando sobreviver à dor. Crianças diante da morte, acreditando que se pagassem o preço certo, poderiam desfazer o irreversível. Mas algumas contas não fecham. Edward perdeu um braço e uma perna, e Alphonse perdeu o corpo inteiro. A psiquiatra Elizabeth, em seu livro Sobre a Morte e o Processo de Morrer, explica os 5 estágios do luto: a negação. Droga, parece que começou a chover. Como assim chover? Não caiu nenhuma gota. Não, é chuva sim. A raiva. Sr. Tucker, quando foi mesmo que ganhou a licença federal? Deixa eu ver. Foi há 2 anos. E quando foi que sua esposa te abandonou? Foi há 2 anos. Posso fazer mais uma pergunta? Onde estão a Nina e o Alexander? Eu detesto crianças espertas como você. A barganha e a depressão. E vocês devem aceitar isso. Era o que a professora vivia falando, não é? Eu achei que tivesse compreendido. Mas se tivesse entendido de verdade, não teria tentado aquilo com a mamãe. Agora penso se não poderia fazer alguma coisa, mesmo sabendo que não tinha o que fazer. Eu sou um idiota. Não evoluí nada desde aquela época. Pensei que a chuva pudesse me ajudar a levar embora um pouco das minhas dúvidas. Mas até as gotas de chuva estão me deixando deprimido. Eu não tenho corpo. E eu não consigo sentir a chuva na minha pele. Isso é muito triste e doloroso. Ed, eu só sei que quero o meu corpo de volta. Quero voltar a ser humano. Mesmo que isso seja inútil e esteja seguindo contra o fluxo natural deste mundo. Enfim, a aceitação. Fullmetal se resume a 5 emoções do luto. Edward vive preso no terceiro: a barganha. Se eu fizer certo dessa vez, se eu pagar mais, se eu me sacrificar o suficiente, talvez tudo volte ao normal. Mas o que move Edward não é orgulho, é culpa. Culpa por ter insistido, culpa por seu irmão mais velho, culpa por ter arrastado Alphonse para algo que ele nunca deveria ter enfrentado. Ele não busca poder. Edward busca a redenção do seu pecado. Em melhorar suas atitudes e buscar um entendimento melhor sobre aquilo que ele não conhece. A mesma verdade aparece na literatura muito antes dos animes. Em Os Irmãos Karamazov, o escritor Fyodor Dostoiévski escreve algo brutal: cada um de nós é culpado por todos e por tudo. Edward sente exatamente isso, um peso impossível de medir. A alquimia parte de uma premissa: tudo tem um preço, mas o filósofo Albert Camus, em O Mito de Sísifo, descreve outra realidade.
A vida é absurda. Isso significa que nem tudo tem lógica, proporção ou equilíbrio. Algumas perdas simplesmente acontecem, sem cálculo, sem justiça. Não existe equivalência para uma mãe, não existe uma troca justa para uma infância perdida. Não existe sacrifício que apague certas consequências. E crescer, às vezes, significa exatamente isso. Aceitar. Aceitar que nem tudo pode ser como antes. Seguir em frente não é dar passos para trás. É dar passos para frente. Seguir em frente sem olhar para trás. Sem querer alterar algo que já aconteceu. Apenas crescer. É isso. Amadurecer não é consertar tudo. É aprender a carregar o que não pode ser desfeito. O mundo não funciona como um círculo de transmutação. A vida não garante equilíbrio. Nunca garantiu. E talvez essa seja a lição mais humana da história. Nem tudo tem troca equivalente. Nem todo erro tem reparo. Nem toda perda tem resposta. Mas seguir vivendo, mesmo assim talvez seja a alquimia mais difícil de todas. Até logo.